Vamos aguardando aqui. Olá, Lauro. Olá, Roberto. Pessoal entrando. Vamos esperar também a professora Adriana Calvo. Aí eu já adiciono ela aqui. Boa noite, saúde, muita saúde. Buenas noches. Ah, querido, obrigada, Laura. Você também, muito querido, viu? Sempre iluminando o nosso núcleo do trabalho além do direito do trabalho da USP, sempre unindo todos os pesquisadores. Isso é muito bom. Mas assim é incrível. Muito, a energia a gente sente de longe, viu, Laura? O pessoal entrando. Tô esperando só a doutora Adriana, que eu já falei para ela que eu estava entrando aqui. Olá! E o pessoal vai se conversando, já vai se cumprimentando. Isso é incrível, né? É como se a gente estivesse na antessala, chegando o pessoal todo. E a Larissa, da Espanha, falou que tá tarde, mas estava tentando se conectar. Tava tadinha, tava com um problema lá de notebook e tal. Ah, o núcleo, é verdade, né, Laura? É incrível. Debate todos os dias. Grande, Laura. E eu hoje aqui não tô num dress code informal, né? Porque a gente vai ter uma ilustre professora aqui, doutora Adriana, que é uma bondade em pessoa, uma querida em pessoa, que também eu tive o prazer de conhecer de perto na comissão de Direito do Trabalho, Direito Individual do Trabalho, da OAB de São Paulo, onde ela coordena, sob a presidência do ilustre professor e livre docente Jorge Castelo, né? Então, ali nos bastidores, gente, como nós conhecemos as pessoas, né? Nos grupos de trabalho, onde estão sendo desenvolvidas as ideias, as palestras, os temas que podem ser relevantes para o grande público, para a advocacia, e também para pesquisadores, alunos, né? Muito legal participar, né, dessas comissões. Eu confesso para vocês que antes eu ficava bastante receosa de participar, mas a gente vai, ó, a Adriana aqui, opa, pessoal, aqui deixa eu já chamar. Adriana, pede pra subir que a gente já, eu tô sozinha aqui só esperando você. Oi, Eric, querido. Saudades, hein? Olha só que gostoso, Adriana. Opa, agora assim, vamos lá, entrando. Uma grande felicidade aqui. Olá, Adriana, tudo bem? E aí? Deixa eu pôr um suporte aqui melhor. Ah, eu também vou levantar só um pouquinho aqui. Aí. Nossas adaptações É ao home verdade. office. Home office, a gente vai falar sobre isso. Olha a Jussara querida chegando, Luciana, pessoal Tá. da comissão também entrando, muito feliz. Pessoal do núcleo de pesquisa da USP, pessoal da comissão, Vinícius aqui que trabalha comigo entrando, todo mundo já Os se amigos, acomodando, né? se acomodando em casa, né, de alguma forma. Às vezes vai começar a fazer a janta e vai ficar escutando a gente, né? Às vezes não, tá parando um pouquinho, vai fazer exercício, escutando a gente. A gente nunca sabe como é que o pessoal tá ouvindo, né? É Só verdade. espero que todo mundo que estiver dirigindo só coloque o áudio, né? Não fique vendo o vídeo, porque aí é complicado, né? Deixa eu pôr para cá. Eu estava falando que eu tive o prazer de conhecer você mais de perto na comissão mesmo, arregaçando as mangas, né? Na comissão individual de direito do trabalho, para mim foi um presente. A gente vai sem saber como vai ser, todo tímido ali. Aí quando a Olha o gente. Laura de novo aí também. Olha o Laura aqui. Quando a gente encontra pessoas assim como você, com o professor Jorge Castelo, a gente
pronto, já ganhamos um presente já, porque são pessoas maravilhosas, pessoas acolhedoras, pessoas abertas a ideias, com toda a bagagem que tem, ou seja, tem uma humildade assim gigantesca, né? E a gente aprende muito com vocês. A gente se espelha, na verdade, muito em vocês ali, porque a gente vê todo aquele carinho, né? Às vezes as pessoas falam a gente fala, nossa, falou uma besteira, mas vocês olham com tanta atenção, com tanto carinho, que a gente fica até assim, sabe? Fala, não, ela tá ouvindo, ela tá ali nos acolhendo, até que não foi tanta besteira, fica um pouco tímida, aí você vai soltando, né? Mas aqui a gente está entre amigos, eu estou vendo muita gente conhecida, mas eu sempre gosto de apresentar, como você é a nossa doutora, eu gosto de ler o currículo, que às vezes a gente até vê a trajetória, né, que é tão gostosa também, de lutas, né? E aí, olha só, eu aqui só conheci a doutora Adriana por livro, e aí vi pessoalmente, e aí como professora, como um ser humano, né? Doutora, mestre, especialista, já fez de tudo aqui em Direito e Relações Sociais pela PUC, professora também em cursos de pós-graduação, Direito do Trabalho, Empresarial, FGV, inclusive Direito FGV do Rio de Janeiro, também na Estácio, na SES, convidada também nos cursos de pós-graduação do Mackenzie, né? E também da ESA, assim como até em recursos humanos, e por isso o olhar até prático de tudo que a gente até vai estar conversando aqui, né? O pessoal de recursos humanos tem uma outra linguagem, a doutora Adriana, a professora Adriana, sabe falar essa linguagem, né? Pela FGV. Programa também de educação continuada com a Previdência Complementar pela GVLO. E especialização para quem acha que fica só no Brasil, não fica. Vai especialização em direito americano também, legal, né? Na Califórnia, inclusive, na UCI. E nem falar, né? Tudo começa também aí na longa jornada como advogada, 25 anos já como advogada trabalhista, em grandes bancas de escritórios, hoje com o seu escritório, né? E passando ali bacharel pelo Largo de São Francisco, ou seja, conhece os dois mundos, né? Das melhores faculdades de São Paulo, a PUC e a USP, conhece também todos os cursos de pós-graduação, sabe da seriedade, né? Dessas escolas, desses cursos. E está aqui, brindando, aceitou humildemente. Obrigada, Adriana, o convite. Fico muito, muito feliz e honrada, porque ouvir você sempre acrescenta, sempre agrega, né? E o pessoal aqui todos, assim, não cansam de te ouvir também, tanto que eles estão aqui, olha, né? As pessoas vêm aqui te seguindo, que sabe, não, se a gente fizer provocação com a Adriana, eu ainda conversei com a Patrícia Helena, Patrícia, eu sei que já entrevistou a Adriana, como que é isso? Ela pega e fala assim, Patrícia, você larga para Deus que ela é maravilhosa. Você não tem noção como ela responde as perguntas, como ela deslancha, como é um encontro, assim, um bate-papo gostoso e tal. Eu falo, então pronto, né? Eu vou mandar umas provocações para ela, mas vou fazer uma surpresa sua, porque eu sei que ela, com certeza, fala sobre tudo isso aqui. Mas, Adriana, hoje é teletrabalho, home office, você tem livro publicado sobre o assunto, e agora o CLOFS. Aposto que um monte de gente está curiosa para você falar um pouco sobre o CLOFS. Aposto que te perguntaram no WhatsApp, foram atrás de você, explica O isso. Rodolfo Pamplona tá aí. Oi, Ó, Pamplona. Pamplona. Que bonitinho. Então, olha só, Eu você que já vai fiz falar. três lives com o Pamplona sobre Nossa! teletrabalho na pandemia. Rendeu uma, rendeu duas, rendeu três. E se a gente desse, ainda tinha uma quarta, né, Pamplona? Então ele vai provocar aqui, se bobear, vai dar umas provocadas aqui. Mas agora eu quero que você fique à vontade e fale sobre essas terminologias, esse mundo, né, que a gente vive agora muito mais nas redes, né? Será que existem outras terminologias? Será que CLOFSE dá para a gente contextualizar um pouco dentro... Você estando em São Paulo e outras pessoas estando em tantos diferentes casos, lugares e espaços, né? O que você pode falar para a gente sobre esse mundo do home office, né? Esse mundo do teletrabalho aí? Você acha que a gente vai parar por CLOFSE? O que é CLOFSE? Explica para esse povo que está todo curioso aqui, por favor.
Então tá. Bom, antes de mais nada, oi para todo mundo. Vi até que a minha sogra entrou aí também para assistir, né? O lado bom dessas lives é que a gente mata a saudade de todo mundo, né? Pelo menos sabendo que vocês estão aí, a gente sente como se vocês estivessem aqui pertinho da gente, né? Então, Cíntia, primeiro eu agradeço aí, também o prazer. Eu aceitei o convite porque eu sei que você é uma estudiosa, que você é super esforçada, competente, tem muito a contribuir também. E eu achei bom nessa live nós juntas, nossa dupla, que o pessoal até brincou que a gente combina em tudo, porque na nossa divulgação da live as duas de vermelho e nós não combinamos e as duas de rosa hoje, né? Olha isso, Olha, as duas de rosa, de maquiagem rosa. rosa. A gente tem uma sinergia, né? Bacana, Verdade, engraçado isso. Então, assim, verdade. você também é uma grande estudiosa aí do meio ambiente do trabalho. E, assim, a gente vem aqui para trocar algumas reflexões, né? E o pessoal que está aí assistindo também a live, compartilhar com a gente esse trabalho, trocar dicas, livros, né? Esse é o objetivo, né? A gente está aqui para refletir sobre isso. Sim, E sim. então, primeiro, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também a coordenadoria de Direito Individual da OAB São Paulo. Tem sido um prazer para mim, porque a gente tem uma equipe fantástica, todo mundo é brilhante, todo mundo lá do grupo é unido, é um clima super bacana. Rosana, que está aqui também, Jussara. A gente é uma pena, né, que a gente pegou uma gestão no meio da pandemia, mas mesmo assim a gente trabalhou muito, fez eventos, vídeos, a gente está aí se movimentando, né? E a partir dela que eu também conheci muita gente, uma delas é você, Cíntia. Então, um prazer muito grande. Vamos entrar Sim. direto no assunto, né? Vamos falar aí um pouquinho, trocar ideias, né? Sobre essa questão do CloOffice, né? A grande questão da palavra CloOffice, no meu ver, e eu queria ouvir sua opinião também, Cíntia, é assim, o CloOffice, ele surgiu como uma ideia de decoração na pandemia, quer dizer, são os decoradores, o pessoal que trabalha com arquitetura, engenharia. Inclusive, eu falei com uma amiga minha que é arquiteta, que falou para mim, assim, tá um monte de pessoas pedindo projetos de co-office. E eu falei, nossa, mas por que as pessoas pedem esses projetos? Aí ela disse que são pessoas que normalmente moram em espaços pequenos, espaços de 30, 40, 50 metros quadrados, que é a maioria das pessoas, né? Uhum. E que se foram nessa pandemia colocadas para trabalhar em home office em casa e que não estavam conseguindo adaptar o seu local de trabalho à sua residência, ao seu local de trabalho. E aí veio essas sugestões, ó, é possível você pegar um armário, embutir no armário uma mesa, uma escrivania, e quando você tiver que trabalhar, você abre o armário, virou o seu office, virou o seu local de trabalho. Acabou o expediente, pega, bota tudo dentro do armário, fecha a porta, voltou para sua casa. Então, são ideias típicas do pessoal bem criativo de arquitetura, de decoração, de como nesse momento de pandemia você adaptar a sua casa. Mas o nosso papel é mais do que isso, é refletir sobre isso. Por que o trabalhador precisa, naquele ambiente, pegar, desfechar e abrir o office, né? Porque esse é o grande problema do home office, do teletrabalho. Separar horário de trabalho e horário de lazer. Separar vida privada de vida profissional. Para que a gente não fique dizendo que nós moramos no nosso trabalho. Nós não moramos no nosso trabalho. Sabe, Cintia, eu tenho pessoas que dizem para mim, no final do dia, eu não vejo a hora de sair de casa. Eu falei, mas por que é a sua casa? Ah, porque a minha casa agora é meu trabalho, terminou o expediente às 18, para desestressar, eu vou para a rua e faço uma caminhada, eu quero ficar fora de casa. Olha que interessante. Então, a sua casa não é mais sua casa é seu trabalho. Você não está conseguindo separar. Aí eu falei para uma dessas colegas, faz um pro office, faz um ambiente da sua casa só pro office que você feche e psicologicamente você entenda, acabou o trabalho, agora é minha casa. Então, essa eu acho que é a ideia mais legal do Flow Office, né? Independente, eu não entendo de arquitetura nem de decoração, é essa questão que permite que a pessoa, né, separe a sua casa do seu trabalho. Eu poder colocar meu trabalho de volta dentro da caixa
e voltar para minha casa, para que no final do dia do expediente eu diga, agora é minha casa, lazer, é privado, né? Não é o meu trabalho. Claro que pessoas que moram em lugares maiores, casas maiores, o que fizeram? Pegaram um quarto da sua casa e transformaram em escritório. Aí termina o final do dia, essa pessoa fecha a porta, volta para sua casa e ali é o seu ambiente de trabalhar. Por exemplo, eu estou numa parte da minha casa que eu fiz um office, um escritório. Então aqui fica separado, você consegue separar a casa disso. Mas muitas pessoas não conseguiram, não conseguem e estão com essa dificuldade. Mas eu acho que essa ideia, né? Ah, até o André Zipper tá aí. Oi, André, tudo bem? Patrícia Mas Helene, nossa, a gente tá com alto nível aqui. Dava para tô com fazer um alto nível webinar, um aqui, muita congresso. responsa. Dava para a gente fazer um congresso aqui com todo Aqui. mundo. Então, assim, eu acho que essa ideia por trás, que é muito legal, essa ideia de a gente tem que, nesse momento de home office, buscar ser criativo, buscar. Você tem que. Eu falo para o pessoal assim, faça um diagnóstico. Como é que tá? Você está feliz no home office? Não, me adaptei super bem, tá tudo bem. Não, eu não estou feliz no home office, eu estou desanimada, estou irritada. O que está errado? Olha o que está errado. É o seu ambiente? Talvez você precise de um cloth, você precisa separar horário de trabalho e lazer, talvez por meio de uma decoração que faça você sentir acabou o trabalho. É isso. É o que é excesso de trabalho? Converse com o seu líder, com o seu chefe. Está trabalhando muito? Né? É muito trabalho no home office. É o problema da desconexão? Porque antes a gente ia para o trabalho, tinha aqueles 30, 40 minutos, uma hora que você ficava no carro e ficava ouvindo música, né? O Pamplona ficava ouvindo lá rock and roll, cantando, né? O Carlos Henrique Bezerra de Leite talvez deve cantar quando ele vai para o trabalho, no carro dele, né? Ou seja, assim, você tinha aquela desconexão, né? E agora não. Agora não, e eu brinco até com o pessoal, Cintia, eu tô falando assim, gente, faz isso, trabalha 2 horinhas, dá uma paradinha de meia hora, bota uma música, para ser aquele momento de quebra, né? Mas infelizmente tudo isso que a gente está falando não está acontecendo na prática. As pessoas estão realmente, Cintia, perdidas no home office, com problemas de saúde mental graves no home office. E estão trabalhando, acordando 7 da manhã e trabalhando até meia-noite, direto, sem conseguir desconectar. Né? Bom, mas aí eu queria ouvir sua opinião. O que você acha, além dessa questão do flow office? Então, que outras reflexões trabalhistas nós podemos tirar dessa questão do flow office? o flow office eu vejo que ele precisa ter, por parte das empresas que estão inserindo o teletrabalho como um regime de trabalho, eu acho que elas precisam montar, às vezes, ou uma política de orientação para poder tomar algumas cautelas, né? Ou elas inserirem um código de conduta, no código de conduta existente, talvez, algumas etiquetas para que eu continue respeitando a privacidade, a intimidade das pessoas que estão naquele mesmo ambiente de casa, com aquelas pessoas que vão estar, então, trabalhando, usando, por exemplo, uma câmera, né, ali, e estão expondo o que está atrás dela, né? Então, assim, o que eu vejo que o Cloffice, minha grande preocupação quando eu vi as fotos de Cloffice, por exemplo, que é essa mistura do closet com home office, né, foi a questão de iluminação ali, né, a ergonomia, eu vi algumas cadeiras bonitinhas, mas que não tinham uma boa anatomia para o descanso de braço, de pés e tal, né? Vi uma questão do problema dos olhos, né? Então você tá na altura dos olhos fazendo ali a atividade, porque você vai de repente fazer 1 hora, 2 horas, 3 horas seguidas, parando talvez para tomar uma água, tal. Então a preocupação da iluminação por conta do olho, da iluminação por conta da própria projeção da pessoa na tela, né? A ergonomia por conta do tempo que você vai ficar com os ombros, os braços, né, as mãos ali, né? E até um pouco da ventilação, porque as pessoas podem pegar um quartinho de empregada que não é ventilado e começar depois a tossir, a ficar alérgica e não sabe o que é. E é isso também. Então, assim, são muitas adaptações que a empresa pode orientar, que as pessoas às vezes olham o bonito, o estético, mas não olham o funcional.
Então, eu acho que são coisas que podem fazer parte de uma preocupação da empresa em relação ao trabalhador, orientar, às vezes é um ofício, às vezes é um comunicado, às vezes ela pode internalizar. Eu falei do código de conduta, talvez não para engessar, mas num código de conduta, quando você está vendo que a empresa está preocupada com o compliance e tudo, você colocar que o som do local que está, né? A pessoa está em home office, então ela está na casa dela. O som, para ela se atentar aos horários que não interferem com a privacidade e a vida íntima da família. Porque o que a gente às vezes também percebe que os horários, por exemplo, que se propõem para uma reunião, podem interferir numa outra dinâmica, e isso pode ser um motivo depois para você ter o trabalho causando aí uma repercussão na esfera da intimidade da vida da família, que a própria família começa a rejeitar aquele emprego daquele trabalhador, sabe? Começa a ter uma ojeriza, começa a ter, nossa, agora eu não tenho mais liberdade, agora eu não tenho mais o tempo para poder circular e ir até a cozinha, que minha mãe pega a câmera. Então, eu estava conversando essa semana com a dona de uma empresa que ela fez na casa dela, o apartamento dela é um apartamento bom, né? Uma metragem muito boa. Mas ela não se preocupou com a câmera estar voltada para um lugar de circulação da filha e dos demais membros da família. Aí eu falei assim para ela, será que não seria interessante se você virasse a câmera para um cantinho onde já tem umas fotos, uns quadros, para que as pessoas Então, possam... eu tenho um cliente que a gente colocou na política que vai usar fundo. Então, todo mundo usa o fundo virtual com logomarca da empresa. Acabou o problema de privacidade. Acabou o problema. É obrigatório todo mundo usar o fundo virtual com logomarca da empresa para resolver esse problema da privacidade, que realmente é uma coisa bem desagradável, que quando você tem criança, você não controla. O meu filho, ele já está acostumado, depois de um tempo aí de live, o que ele faz? Ele me vê aqui dentro, ele vem devagarzinho andando, de gatinhado por baixo, abre as gavetas, pega o que quer e sai. E às vezes ele me assusta, porque eu acho que é um bicho, uma barata aqui, eu não vi ele entrando, né? Então, eu combinei com ele e falei assim, olha, não se preocupa, né? Você pode até passar, a mamãe vai colocar um fundo. O Zoom, por exemplo, tem aquele fundo blunt, né? Que fica ofuscado. E aí você não vê o fundo. Então, isso é muito importante, né? O pessoal falar o problema do fundo é que consome muito na rede de dados. Olha, eu não sabia. Eu também não. Olha isso, não sabia. Você vê, a gente dá as dicas jurídicas, né? Aí essa parte de TI a gente não sabia. Então, essa questão da privacidade é interessante. O que eu também tenho feito, Cíntia, que eu acho interessante o pessoal aqui, eu tenho feito fiscalização virtual. Tipo, combinado com o cliente o seguinte, ele avisa o empregado que na sexta-feira, às 17 horas, alguém do RH ou da área de segurança e medicina do trabalho vai fazer uma fiscalização. Como? Pega a câmera, marca o horário e o empregado tem que filmar onde ele está trabalhando para a empresa orientar, dar dicas e sugestões. E documenta isso. No dia tal, tira foto de onde ele está trabalhando, guarda as imagens, dá dicas. E os empregados têm gostado muito nessa questão porque é a orientação. A gente não nasceu teletrabalhador e a gente está aprendendo a trabalhar em casa, está aprendendo a trabalhar com qualidade de vida. E aí, normalmente, é um técnico de segurança e medicina do trabalho que dá dicas para o trabalhador e fala, olha, a sua cadeira está ótima, mas a iluminação nessa sala me parece fraca. Ah, mas como é que faz? Bota uma lâmpada. Claro, você vai comprar esses negócios aqui, a gente já começou a comprar esses anéis aqui. Mas o empregado não vai ter que fazer investimento e comprar esses negócios. O que o empregado faz? Usa um abajur, né? Ó, eu tenho aqui, se precisar, usa um abajur. A gente vai se virando, a gente vai aprendendo. Eu, por exemplo, Cíntia, comecei a ter problemas nas costas. Aí eu perguntei para o ortopedista o que fazer. Aí ele me ensinou, ó, um protetor nas costas. Olha e curar as costas. Eu comecei a ter dores sérias. Teve um dia que eu não conseguia andar, porque eu dei aula de um sábado na FGV das 8 às 6 da tarde. Nossa. E aí, no outro dia, eu não conseguia andar. Eu falei, nossa, professora, antes o nosso problema era ficar de pé, porque vinha as pernas. Agora que a gente senta é as costas.
Aí eu comecei a pegar alternativas. Para o escritório, eu comprei uma cadeira que tem massagem. Infravermelho esquenta faz massagem. Tem que cuidar de ergonomia, né? A Uhum. gente, o certo é a cada 50 minutos, o Marcos, o Kaufmann, oi querido, ai gente, saudade de todos vocês, sabia, que estão assistindo aí. Luciano Quando, né, Cíntia, que a gente entrou. vai se encontrar de novo, eu brinco que quando tiver um evento de novo, que todo mundo se encontrar, ninguém vai querer assistir palestra nenhuma. A gente só vai querer conversar, se abraçar, dar beijo, não sei o quê. Tem que ser um evento social, né? Sim, Porque a sim. saudade de encontrar, assim, todos os amigos, e principalmente quem é de fora aqui de São Paulo, a gente está falando aqui de São Paulo, é grande. Então, assim, tomar cuidado com essas dicas. Por exemplo, esse negocinho que eu comprei para as costas, super baratinho, R$ 40. Nossa, R$ 40 no Mercado Livre, é um encosto de apoio das costas, que apoia as suas costas aqui atrás, ó. E faz ótimo. você não desgastar tanto nas costas. Então, assim, Uhum. a gente vai aprendendo, né? A gente vai Sim. aprendendo dicas de ergonomia. E essa dica que eu dei para o meu cliente de fazer a vistoria ambiental foi muito bacana. Uhum. Teve um empregado que falou: Ah, mas é minha casa, você não pode com a câmera ficar filmando, por que que precisa ter essa vistoria? Aí a gente falou: se a pessoa não concordar, você pede para ela assinar um termo e tudo bem. Só que aí mostra a boa fé da empresa em querer orientar, em estar preocupada com o horário, com o local de trabalho, dizer que o empregado não quis que tivesse essa orientação. Explica, é uma orientação, eu não estou fiscalizando, não vou punir, você não nasceu teletrabalhador. Aí, Uhum. o que nós fizemos antes? Antes, a gente fez uma palestra para os empregados, dando dicas de ergonomia, da parte de saúde mental, e dissemos: olha, agora o RH vai agendar com vocês um horário para verificar o seu local de trabalho, pegar a câmera, dar um zoom, como os juízes estão fazendo em audiência, né? Os juízes estão fazendo isso em Sim. audiência. E depois a empresa vai dar um relatório com dicas para o trabalhador do que ele tem que melhorar. Porque às vezes a pessoa não tem essa noção, ela não tem a noção que ela está lá olhando e que o computador está muito baixo, ela está assim, daqui a pouco ela começa a ficar com dor no pescoço, não sabe por quê. E não sabe Ela por quê. não, ela não tem noção que está trabalhando num ambiente muito escuro, que não tem luz, que ali é É. muito fechado. Então ela não tem noção, né? Porque antes toda essa preocupação de ter um ambiente do ponto de vista ergonômico adequado era da empresa, porque você estava dentro da empresa. Agora a gente está dentro de casa. Então todos estamos aprendendo juntos, né? Sim. Então E, as empresas estão buscando essas formas criativas e de você acha orientar. que as empresas, Adriana, elas tendem a fazer como a gente estuda o teletrabalho a partir do quadro europeu? A gente viu várias influências em legislações de países ali, né? A Itália mesmo, Portugal, a Espanha, incorporando algumas normas. Uma delas, pelo que eu vi, pelo menos em Portugal, que é que eu estou estudando, responsável lá no núcleo de pesquisa além do trabalho para ficar palestrando e pesquisando e trazendo sínteses, né, sobre a legislação portuguesa, o que eu vejo lá é que existe essa preocupação em relação ao custeio. Quando o equipamento não, o contrato é omisso sobre o equipamento e sobre o custeio, automaticamente subentende-se que a manutenção, que o custeio é do empregador. Lá é o contrário. Então, Ao se contrário. o omisso é do empregador. Se eu delimitar 50% para cada um, eu tenho que escrever isso no contrato. Isso em Portugal. Né? A gente até divide lá, na verdade, eu com Portugal, a Patrícia Helena, que está aqui, eu acredito, faz Itália, e a Larissa Matos, que está na Espanha, traz Espanha, e os outros pesquisadores trazem toda a parte de legislação, tudo, e cada uma traz sempre uma conversa dialogada assim com várias legislações, porque exatamente como você falou, nós estamos num momento muito embrionário, muito bom para trazer ideias, para criar soluções, porque a gente está aqui para criar soluções, né? Não só jurídicas, mas sociais, trazer aquele espaço mais humanizado, tudo, né? E você falou, realmente, as dicas, né? As pessoas, elas estão com tantas coisas, estão tentando se adaptar tanto a isso, estão se esforçando tanto, que nada como a empresa dar uma orientação, mas eu pergunto para você, e o custeio? O que você Cíntia, mas eu vou te dizer uma coisa. Pelo menos o que os meus clientes conversam comigo,
A gente tem aí um ano de pandemia, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que no início as empresas simplesmente jogaram os empregados em casa. E aí, nos 3, 4 primeiros meses, a produtividade foi alta, todo mundo com medo de perder o emprego, os empregados dando o melhor que eles podiam, tentando se adaptar desse jeito. Agora, a gente está entrando na fase que está todo mundo exausto, que está todo mundo cansado e estão começando a aparecer os problemas de saúde. Sejam problemas de saúde física, então os clientes têm comentado comigo, problemas de afastamento por questões ergonômicas, como a gente comentou aqui, seja problemas de saúde mental. Então, principalmente saúde mental. Então, empregados apresentando atestados de depressão, síndrome do pânico, estresse, situações que até nos preocupam, do empregado estar no meio de uma reunião e ele desligar a câmera do nada e sair na câmera do nada porque está brigando dentro de casa com o marido. Aí a gestora de RH, isso aconteceu com um cliente meu, a gestora de RH ligando, que estava na reunião, ficou preocupada, por que você caiu? Por que você não voltou? Por que você não está respondendo o WhatsApp? O que está acontecendo? Porque está trabalhando e antes de entrar na reunião estava brigando. Então, estava brigando com o marido em casa. E aí, o marido vem, não respeita que está trabalhando, né? Continua a confusão, emoção e trabalho. E aí, a trabalhadora desconecta. Vou dizer que eu caí para tentar resolver o conflito e não volta para a reunião. E aí, todo mundo da equipe preocupada. Está tudo bem com ela não voltou, não está respondendo no WhatsApp, está acontecendo alguma coisa. Então, assim, essa questão... agora, o momento que nós estamos vivendo agora... é um momento em que nós estamos colhendo um pouco aquilo que a gente plantou no início da pandemia. E o que a gente plantou foi, por conta de uma medida sociossanitária, nós tivemos que colocar trabalhadores despreparados para trabalhar em suas residências de uma hora para outra, sem a mínima noção do que eles estavam fazendo. E eles começaram a trabalhar loucamente, sem a mínima noção do que estavam fazendo, e agora os efeitos estão vindo. Esses efeitos de saúde física, de saúde mental. A gente conversa com as pessoas, a gente tem visto que está tendo muita... E não só, não fala da gente aqui também, na advocacia, né? Esses dias comentando num grupo lá, que nós temos aí da Associação dos Advogados, comentando que os juízes estão sem paciência, que os juízes nas audiências estão mais estressados. Eu tenho colegas juízes que comentam que os advogados estão mais irritados, que as pessoas... Quer dizer, o que está acontecendo, né? Por que as pessoas estão... Eu brinco que está todo mundo meio a um ponto de estourar, né? À beira de brigar por coisas pequenas. Pessoas tendo atitudes discutindo porque é amarelo e não azul. Isso é efeito de muitos meses, né, de estresse acumulado. E aí eu queria dar uma dica para todo mundo que está assistindo, viu, Cíntia? Eu assisti uma live muito bacana da Maria Palha, lá no TEDx, né? Ela é uma psicóloga, sobre saúde mental. E nessa live, tá lá no meu canal do YouTube. Se você colocar lá no YouTube, Adriana Calvi, entrar no meu canal do YouTube, você vai ver lá no meu canal do YouTube, no playlist de grupo de estudos avançado, que eu tenho um grupo de estudos de alunos que nós fazemos estudos avançados de direito do trabalho, e eu coloquei essa live lá. E olha o que ela fala nessa live. Essa psicóloga, ela foi fazer um trabalho de acolhimento psicológico na Síria, no meio da guerra, do conflito e tudo mais. E qual era o projeto dela? Fazer acolhimento de saúde mental para as mulheres que ficavam nas suas residências enquanto seus maridos iam para a linha de frente. Então, as mulheres que estavam em casa, enquanto todos os seus maridos na linha de frente, elas não estavam na linha de frente. E conversar sobre emoções. E aí ela conta que, imagina você fazer gestão de saúde mental no meio de uma guerra. Nossa! E é muito impressionante, gente. Vale super a pena assistir essa live. Depois é só entrar lá no meu canal do YouTube, tá? Saúde Mental em Contexto de Crise, Maria Palha. E aí ela fala o seguinte, que ela usou uma técnica que eu acho que a gente podia usar aqui no Brasil, Cíntia. As empresas podiam usar, que foi a técnica de convocar pessoas para ser gestores de emoção.
O que é gestor de emoção? Pessoas voluntárias que estariam dando apoio emocional para pessoas que estão em crise precisando. Entendi. Gestores de emoção. Puxa. Então, não precisa ser um psicólogo, um assistente social. Pessoas que simplesmente façam escutativa. Aham, eu ia falar Escutativa, escutativa. escutativa, você ligar e fala, Cíntia, o que você está sentindo? Sobre o que você quer falar? A pessoa, quem já fez escutativa, sabe? A pessoa às vezes fica 40 minutos falando e você não fala nada. E a pessoa fala. E no final ela diz, obrigada por você ter me ouvido. E você não precisa falar nada, a pessoa só está precisando de alguém para ouvir. Ah, já acharam aqui no meu, já postaram aqui, essa mesmo, ó. E eu queria até Maria complementar. Meu filho entrou, já tá me mandando umas dicas para eu ficar um pouco Ah, longe da câmera, falou que eu tô muito que textuda. graça. Então, e aí esses gestores de emoção, aí ela conta nessa live que essas pessoas, os gestores de emoção, o papel deles é apoiar quando as pessoas estão em crise, porque o trabalho que ela faz é de gestão de crise. E nós estamos numa crise. É uma Uhum. crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política. A palavra que a gente mais usa é crise. E ela fala que a importância de falar sobre as emoções, Cíntia. Tem muita gente nessa pandemia que está trabalhando, não está falando como está se sentindo, não está falando das suas emoções. E o Uhum. gestor de emoção é aquela pessoa para conversar, para fazer escutativa, para apoiar. Eu, às vezes, faço isso com as pessoas que eu posso, sabe? Às vezes eu sinto uma aluna lá do grupo de estudos, está meio baixo astral, sumiu, como é que você está? Vai aí, tá tudo bem, já melhorou. E o que você fez para sair dessa? E a gente vai fazendo isso, né? Sim, sim. Porque a gente vai, principalmente nós mulheres, uma vai apoiando a outra, né? Vai suportando, ajudando, dando, né? Apoio. E eu acho que esse papel, se as empresas nesse momento fizessem uma campanha voluntária de. Eu pensei até em a gente fazer isso na OAB, sabe? Dentro da OAB ou na nossa coordenadoria. Fazer esse papel de gestores de emoção, pessoas para ouvir pessoas e acolher. E aí, nessa live, ela conta que depois de um tempo, ela conseguiu fazer as mulheres, dividiu as mulheres em grupos para elas falarem sobre as emoções que elas estavam tendo ali na guerra. Então, Uhum. uma das mulheres falava: poxa, meu filho de 10 anos está indo para a linha de frente. Todo dia ele vai e volta, eu penso, eu vou perder meu filho. E aí ela não falava sobre isso, sobre a emoção que ela sente naquele momento. Ela começou a falar, nos grupos e foi se sentindo melhor. E aí a Maria Palha conta que depois de ela ter conseguido, né, fazer essa gestão de emoção com as mulheres, e elas começaram a ficar se sentindo um pouco melhor com a situação de crise, porque elas estão na crise, não tem como sair dela, mas pelo menos vão falar sobre ela e melhorar. Aí ela percebeu que o trabalho estava sendo terminado quando as mulheres começaram a falar nos grupos de outras coisas, começaram a falar sobre sexo, começaram a falar sobre drogas. Opa, mudou o assunto. Então, os problemas do dia a dia já foram digeridos, né? As emoções já foram faladas, agora meu papel acabou. Aí ela diz, eu ia embora. Aí quando eu ia embora, veio o general lá da linha de frente reclamar, dizendo que estava muito bravo comigo, com o trabalho que eu tinha feito. E aí ela percebeu que não eram só as mulheres que precisavam falar das emoções, que o pessoal da linha de frente também. Então, assim, eu acho que as empresas agora que souberem investir, né, exatamente nessa questão de gestão de crise, porque não só a gestão econômica da crise, mas a gestão também emocional da crise, souber acolher seus empregados, Uhum. cuidar dos seus empregados, ouvir, vão ter menos sequelas. Porque senão a gente vai ter um exército de pessoas pós-pandemia com transtornos Doente. mentais, É. com transtornos mentais sérios. E, inclusive, uma das coisas que eu acho muito preocupante, não sei o que você acha sobre isso, Cíntia, eu vejo no momento muitas pessoas só tomando medicamento. Vai no psiquiatra e fica tomando remédio, tomando remédio. É, E eu. não faz o trabalho com o psicólogo, não Aham. faz gestão da emoção, não faz mudanças na vida, usa só o Uhum. remédio como uma muleta para sobreviver naquele momento. E a gente sabe que os remédios psiquiátricos, eles são, né, exatamente uma forma de
de resolver um problema imediato, mas eles não são a solução. Tanto que a gente não fala doença mental, é transtorno mental. Eu aprendi com o médico que a diferença de transtorno e doença é que transtorno é algo que você tem e não tem cura. Você Uhum. controla. Doença é algo que você descobre o problema, dá o remédio, você cura. Oh, Então, o transtorno mental não tem cura. Se a pessoa não tratar a causa, ela vai tomar medicamento pro resto da vida. sim. Uma doença, um problema do estômago, você vai lá, toma um remedinho, tira aquele problema, resolveu. É. Né? O transtorno mental, Eu não. tenho só uma preocupação, Adriana, em relação à escutativa ou até essa gestão de emoção, que é o seguinte: da mesma forma que o trabalhador, ele às vezes não faz uma denúncia anônima em canal de denúncias, porque ele tem medo de se expor, porque ele não vê a garantia de sigilo. O que eu vejo quando você tem gestão de emoção ou isso é a mesma problemática. Como fazer isso para que ele se abra sem que ele seja analisado, julgado, fiscalizado? Porque existe. Eu estava lendo também sobre a diferença entre cuidar e controlar, né? Então, quando eu cuido, eu não estou controlando. Então, se eu não estou controlando, estou incluindo, estou cuidando, estou trazendo aquele aconchego, né? Aquele sentimento realmente de cuidado. Eu não posso, eu tenho que limitar o meu olhar de controle ou limitar o meu olhar de fiscalização. Eu só vejo assim que talvez nesse momento, para mim, a solução seria utilizar, e eu sei que aí tem muitas empresas que não são a favor, mas é o sindicato. Porque o sindicato, assim, sindicato bom, né? Sindicato que está preocupado ali em mostrar serviço, que está preocupado ali em trazer cursos, que a gente sabe que são pouquíssimos, em fazer acolhimentos, em às vezes até criar um canal de apoio e denúncia para violência doméstica, né? A Carol mesmo lá do escritório, ela está fazendo um suporte para um outro escritório de advocacia que faz o serviço para um sindicato onde ela é uma terceira empresa contratada exclusivamente para isso. Né? Lá no escritório a gente tem para quê? Para que tenha total desprendimento e a pessoa se sinta mais à vontade. Mas nem todo sindicato, ou melhor, nem toda empresa às vezes consegue ver essa visão. Né? Ela quer ajudar a promover. Você acha que talvez um convênio com uma ONG, o que você acha que a gente pode trazer para tentar fazer isso acontecer na prática? Então, você falou de uma questão que eu acho muito importante, né? Eu tenho feito muito políticas de teletrabalho. Então, políticas empresariais, onde as empresas colocam as regras que a empresa vai adotar no home office, para deixar as regras transparentes, orientativas, para prevenção de riscos, pensando em compliance, né? Pensando em auditoria. E aí, uma questão também muito interessante foi que uma dessas empresas tem um acordo coletivo e uma ótima relação com o sindicato. E eu Não. falei para a gerente jurídica, por que que então a gente não faz com o sindicato um acordo coletivo sobre home office? Nossa, eu fiquei pirando nessa ideia, achei massa, né? Falar, nossa, ia ser super legal. E aí eu fui falar com o representante do sindicato. Sabe o que o representante do sindicato me falou, Cíntia? Okay. Ele disse assim, que o sindicato agora está apagando incêndio. E que o incêndio é demissão, desemprego, reajuste, trabalhador sem a mínima condição em casa, sem cadeira, sem eles disseram assim, doutora, seria ótimo pensar em saúde mental, seria ótimo pensar em dicas sobre teletrabalho, a ergonomia. Ele falou, mas os nossos problemas agora são problemas muito mais sérios, emergenciais. Aí eu parei para pensar e falei, puxa, né, a gente está pensando no home office, no teletrabalhador intelectualizado, que tem um mínimo de nível educacional, que tem um mínimo de condição financeira, a gente está pensando em gerentes, em assistentes administrativos, e aquele trabalhador bem simples, um analfabeto digital, que nem está no home office, só está no home office super precário. Ele me disse que a preocupação do sindicato agora são tantas questões emergenciais, salariais e questões emergenciais preocupadas com a questão da manutenção dos postos de trabalho, que essa demanda de... É perfumaria, você entende o que ele quis dizer? É um segundo momento. Ele disse, doutora,
Isso eu achei interessante, viu, Patrícia? Patrícia Helena está aqui assistindo. Ó, Patrícia, eu falei para o pessoal que eu comentei para ela que eu estava tendo dor nas costas. E eu falei, olha, Patrícia, eu estou usando até, ó aqui, ó, para apoiar as costas, para conseguir continuar fazendo essas lives, porque senão, se a gente não se cuida. E o sindicato me respondeu isso, de que eles estão, primeiro, sindicatos estão debilitados sem renda, com o fim da contribuição sindical, sofrendo uma crise institucional deles. O próprio sindicato está sofrendo uma crise institucional, né? Desde que o STF decidiu que não era obrigatória a participação do sindicato para esses acordos de redução e suspensão, o sindicato ficou fora da pandemia. O sindicato não está conseguindo nem, algumas categorias não estão conseguindo nem negociar reajuste salarial. Ou seja, negociar dissídio. A gente sabe, por exemplo, comércio, o sindicato do comércio não tem nem dissídio negociado. Estão aí fazendo convenções coletivas por aditivo. Então, assim, eu entendi, foi bacana esse feedback, de entender que realmente talvez neste momento para o sindicato discutir questões de teletrabalho não sejam tão emergenciais. Talvez, né? Não sei, porque eu não quero abortar essa ideia, porque eu acho a ideia fantástica. Assim, eu acho que a melhor forma seria o próprio sindicato trazer regras de home office em acordos coletivos, em convenções, orientações, cartilhas. Né? Tudo isso que a gente está discutindo aqui, que a gente está fazendo para as empresas, colocar isso na prática. Até se tiver alguém aí que é de sindicato, tiver interesse, falar com a gente dá ideias assim. Eu acho que seria ótimo. Mas eu entendo e compreendo que também o sindicato está passando por uma crise institucional, crise financeira, e que para eles, nesse momento, eles estão muito debilitados, né? Então, hoje, né, para o sindicato discutir... Eu, quando comecei a fazer políticas de teletrabalho, eu pesquisei convenções coletivas para pesquisar se tinha cláusulas. Não tem. Não tem. Não tem. Não, se você olhar nenhuma. a parte de saúde, segurança e higiene de convenções coletivas, elas não utilizam a palavra meio ambiente do trabalho. Elas no máximo, elas colocam sobre assédio moral, assédio sexual, normalmente tem uma cláusula. Mas aquela visão assim, psicodinâmica, de gestão, né? Ou o link, como a gente viu que agora vai acabar aí o PPRA, o PCMSO, porque a gente vai ter uma outra terminologia, né? Que eu até tava. Nossa, eu tinha memorizado, esqueci agora, mas é uma outra terminologia que vai fazer o link entre os dois programas, né? E incluiu psicodinâmica. Incluiu. Quer dizer, Mas acho que é importante para o pessoal que está assistindo falar um pouquinho de o que é psicodinâmica, Cíntia. Talvez muitas pessoas não saibam. Talvez é importante a gente falar. Não, pode falar. A psicodinâmica, né, é realmente o estudo que se faz em relação a toda essa gestão da empresa sobre o trabalhador, a forma como ela exerce o poder diretivo, a forma como ela fiscaliza, como ela demanda o trabalho a ser executado, né? A relação também não só do trabalhador com a empresa, mas do trabalhador com outros trabalhadores. Tudo isso está dentro do conceito de psicodinâmica, ou seja, algo que não é estático, né? São gestões que estão continuando e dentro de um conceito progressivo, em continuidade, que não se estagna, né? Mas que se transforma, ela sempre está ponderando aí aquilo que a gente chama hoje, que o pessoal, pelo menos da psicologia social do trabalho, fala que são gestões humanizadas de trabalho, né? Então, a preocupação de olhar para o trabalhador com aquela necessidade de orientá-lo na execução, mas não de mecanizá-lo na execução, né? E de orientar o trabalhador a não só obedecer ou acatar ordens ou objetivos, mas também ainda inspirá-lo a ter um espírito criativo, que às vezes é até um pouco antagônico, no sentido de se contrapor um pouco à liderança, mas para trazer o quê? Para trazer a sua contribuição e para não continuar a fazer o trabalho
sem que ele o aliene dentro daquele sistema, né? Quer dizer, é muita coisa, né? Psicodinâmica, eu fiquei... Assim, acho que até para o pessoal resumir, que o Lauro também falou que queria saber, que assim, houve uma evolução, né, dentro da medicina do trabalho. No período taylorista-fordista, a gente tinha uma preocupação muito com doenças físicas e com Sim. acidente de trabalho. A gente, tanto que o tipo de trabalho taylorista-fordista, por ter tarefas repetitivas, o que acontecia? Que era muito comum você ter Ler-Dort, lesão por esforço repetitivo. E nessa época, a grande preocupação, é só lembrar do famoso filme, né, do Charlie Chaplin, né, tempos era modernos. a alienação do trabalho por você fazer um trabalho repetitivo, cansativo, né, que não interferia com a alma do trabalhador. Depois a gente passou para o toyotismo, mudou a forma de trabalhar, o trabalho passou a ser mais intelectual e aí a grande preocupação passou a ser a mente. A gente usa demais a mente e a mente passa para essa grande preocupação, ou seja, a medicina do trabalho passou a não se preocupar somente com a questão dos EPIs, né? Óculos, luva, bota, não é só saúde física, começou a se preocupar com a saúde mental, com os transtornos mentais. E o DeJuris, na psicodinâmica do trabalho, ele vai além, ele busca dentro do ambiente de trabalho os riscos psicossociais, que são não somente de eu estar trabalhando dentro do meu posto de trabalho, mas a minha interação com o meio ambiente do trabalho. Interação dentro daquela empresa e a interação social com os outros trabalhadores. Sim. E aí, por isso que chama psicodinâmica, a dinâmica no ambiente de trabalho. E durante a minha tese de doutorado, que eu escrevi sobre assédio moral institucional, eu li um artigo muito legal, Cíntia, de uma psicóloga que chama Hilda Alevato, que ela fala sobre a síndrome loconeurótica. E ela diz que o ambiente do trabalho, ele é vivo. O ambiente do trabalho, ele transforma as pessoas para bem, para melhor e para pior. Então, eu sempre dou exemplo, quando eu falo de assédio moral organizacional, institucional, corporativo, para você tirar uma foto de você quando você entrou na empresa. E depois de 5 anos naquela empresa. Como você tá, né? Como é que você está depois de 5? Essa empresa está te fazendo bem? Está estimulando sua criatividade? Você é super bem reconhecido? Está motivado? Está feliz? Você melhorou depois que você começou a trabalhar nessa empresa? Ou não? Depois que você começou a trabalhar nessa empresa, você engordou, começou a ter problemas cardíacos, começou a ter problemas de insônia. Como é o ambiente de trabalho? E a Hilda Alevato, no trabalho dela, ela disse que vários trabalhadores que trabalham no mesmo ambiente, quando entrevistados, têm os mesmos sintomas. Como mulheres que ficam muito tempo juntas, acabam menstruando juntas, ela diz que por isso que chama síndrome loconeurótica, que algumas empresas tóxicas, ambientes do trabalho tóxicos, podem adoecer mentalmente os trabalhadores de forma coletiva. Então, é muito comum você ver aquele trabalhador que chega e fala: ai, puxa vida, tô com insônia, tô deprimido, tô com essa sensação de desânimo. Mas se você conversar com 5 ou 6 pessoas no mesmo departamento daquela empresa, os sintomas vão ser parecidos. Então, o problema não é o trabalhador, o problema é o ambiente de trabalho. Por isso que a psicodinâmica, de Jules, é um gênio. Não. É essa preocupação de fazer um mapeamento dos riscos sociais. E um dos riscos psicossociais é o assédio moral. O assédio moral é um dos riscos psicossociais. E o assédio Você organizacional, quando internaliza isso como gestão, né, adoecedora. Aí você me lembrou o Goulejat. O Goulejat, que também é o francês, ele fala da gestão adoecedora, né? Ele também, agora não lembro o contexto de quanto tempo antes ou depois, ou se era junto com o Dejus, mas o Goulejat, ele estudou bastante sobre gestões adoecedoras de trabalho. E exatamente observando psicodinâmica e que vem do Dejus e a escola francesa, que é uma escola assim muito humanista, né? Ela olha muito para isso. Agora, você sabe que eu estava questionando, até lá da nossa comissão, o Paulo Langruber, ele falou assim: Cíntia, os franceses podem ter começado esses estudos para a gente, a psicodinâmica, tudo, só que o que o Brasil evoluiu em termos de análise sobre esse assunto, discussões sobre esse assunto, ele falou que não tem lá fora. Você acredita, Adriana?
Esse feedback, assim, eu não tenho. Ele... Porque é para falar de psicologia organizacional, né? Isso, Isso é psicologia organizacional, é você pensar no ambiente de trabalho como um ser psicológico que influencia as pessoas que estão lá. Isso é muito é poderoso, muito né? poderoso. Aí o Galevato, ela falou que com base nas descrições dos empregados, ela consegue fazer um desenho. Então, tipo, como é trabalhar no Banco Bradesco? As pessoas conseguem imaginar quem é o Banco Bradesco. Ah, ele é gordinho, usa óculos, ele é homem ou é mulher, ele é homem. Consegue fazer, do ponto de vista psicológico, uma imagem personificada daquela empresa, para poder trabalhar o que é que naquele ambiente do trabalho está adoecendo, né? Então, é muito mais além do que se preocupar com um EPI, que é colocar uma luva, uma bota, como nesse momento de pandemia, você se preocupar em colocar um EPI para você não ter se contaminar com o Covid. Então, vamos usar álcool gel, vamos usar luva, vamos usar aí uma série de coisas, mas e o resto, né? Sim, E as interações. Só sim. que, falando em home office, porque a gente está na nossa discussão aqui do home office, tecnicamente, eu perguntei isso para uma psicóloga, tecnicamente, se eu trabalhava num ambiente de trabalho ruim, que me adoecia, se agora eu fui para casa, tecnicamente deveria ter melhorado, porque eu estou fora daquele ambiente de trabalho. E aí, adivinha a resposta que eu tive? Qual? Mesmo você estando fora do ambiente de trabalho, como você mesmo trabalhando da sua casa, você tem os mesmos líderes, a mesma política, o mesmo ritmo de trabalho. E que isso não faz, não muda, pode intensificar ou diminuir, mas não muda o problema da existência daquela síndrome loconeurótica. Então, isso também, mesmo no home office, não adianta eu dizer que acabaram, se eliminaram. Na verdade, os conflitos estão numa caixinha guardados. Uhum. Porque se antes eu convivia muito com a Cíntia todo dia lá no trabalho e a gente se esbarrava, aqueles conflitos estão ali na caixinha guardados. Mas eles existem ainda e eles vão ter que ser trabalhados. Né? Então, e aí eu queria até falar mais uma coisa, assim, que eu vi, até o Pragmácio entrou. Oi, Pragmácio, tudo bem? Aí, uma outra coisa que eu queria comentar, essa semana eu estou participando de um evento que chama Inbox. É um projeto da comunidade europeia para discutir o futuro do trabalho na robotização. E aí, a primeira vez que eu vi acontecer isso, Cíntia, que é... Olha, até Raquel Preto Ai, está que aí assistindo com a preto, gente. não tinha visto A aqui. gente fala... Ai, gente, desculpa se a gente não citou Não, alguém. não deu Talvez tempo de olhar tanta todo. gente... A gente não vai parar de falar live se não falar o nome de vocês, de todos aqui, mas sintam-se todos acolhidos e recebidos com muito carinho, né, Cíntia, Com pela gente. certeza. Um beijo para todo mundo, Que mas não dá lindo. para parar toda hora e ficar falando o nome deles. Mas aí, nesse projeto do Inbox, o evento que começou a acontecer foi um evento que eu nunca tinha participado. Como eles falam de robotização, o que aconteceu? O evento era robotizado. Então, você tinha que baixar um aplicativo, entrar, e aí você era um avatar. Você era um avatar e você tinha com o avatar entrar no caminho do evento, ir para o auditório, escolher uma cadeira para sentar e o palestrante ia até o púlpito da palestra, o avatar do palestrante, e você via todos os avatares das pessoas. Nossa. E, assim, eu fiquei assustada, porque eu falei, e se no futuro a gente for trabalhar assim? Se no futuro a gente não for mais trabalhar, Cíntia, a gente ficar aqui na nossa casa e mandar o nosso avatar trabalhar no ambiente virtual da empresa. É a robotização. Você entendeu a questão que eu fiquei Entendi. pensando? Entendi. Porque, por enquanto, a gente está fazendo as lives, vocês estão vendo o meu rosto, vocês estão podendo olhar para mim, Sim. saber, porque a Adriana hoje está com uma cara boa, não está, está com olheira. Vocês estão interagindo, embora pela câmera não é a mesma coisa que presencial, mas imagine se aqui estivesse um avatar. Só um avatar da Adriana e vocês só ouvindo a minha voz. Como seria? Não, eu lembrei daquela frase que o pessoal está usando no Instagram. Pessoas querem se conectar com pessoas.
Então, quando a gente estava vendo sobre marketing também no Instagram, né? Que não adianta você colocar só coisas jurídicas, as pessoas querem saber do seu cachorrinho, querem saber do meu cachorrinho, quer saber se a gente tem família, se tem vida além do trabalho, porque pessoas querem se conectar com pessoas. Agora, você fala de um avatar, né? Eu já lembro de assim, realmente um universo paralelo, onde não são mais pessoas, são projeções do que eu quero para que outras pessoas visualizem. Pronto. Mas não sou eu. Não é natural, é algo extremamente artificial. E aí é talvez até essa questão do adoecimento que a gente tem aí nas redes, né? O adoecimento de viver em isolamento e só se comunicar pela essa telinha de um smartphone ou de uma câmera de um notebook, de um computador. Qual que é o grande problema? É que você sente falta do contato humano, você sente falta de olhar no olho de uma pessoa. Quantas vezes você já não ligou? Eu já liguei. Eu gosto de ligar para o meu filho com vídeo. Se eu estou longe dele, eu gosto de ligar para ele com vídeo. Se outras pessoas. Falaram que a gente está lindo aqui, que é melhor sem avatar, que prefere ver a gente. Mas é isso. Agora, tinha até separado aqui que eu tinha feito uma. Não posso fazer propaganda enganosa. Falei que a gente ia falar também de dress code em teletrabalho. E aí, fui mudando, então fazendo um corte aqui grande, né? Você acha que essa questão, vamos então trazer para uma intimidade. O dress code, que o pessoal está falando aí agora flexível, né? Vestimenta flexível, casual wear, né? Você acha que isso deve ser estimulado pelas empresas? Deve ser explicitamente colocado pelas empresas? Ou não? Porque a gente ainda está numa fase de adaptação, pelo que você tem visto aí tudo, é melhor silenciar. O que você acha, Adriana? Sobre ter um dress code diferente do que A não empresa entendi a dúvida. lá, porque tem empresas que estimulam um dress code, que seria flexível, ou seja, eu não preciso mais colocar terno, gravata, eu não precisaria estar usando, por exemplo, essa camisa, eu poderia estar usando uma regatinha, sabe, uma blusa, só que mais simples, uma camiseta, para uma reunião de trabalho. E eles estão falando que algumas empresas estão estimulando isso para que o trabalhador não se identifique mais pelo que ele veste, por essa parte visual, mas pelo que ele faz, pelo que ele se projeta, pelas falas que ele tem. Como se fosse, inclusive, um ambiente mais inclusivo. Já outras reportagens colocam que não, que tem empresas que ainda querem que o trabalhador continue tendo uma vestimenta diferenciada em reuniões de trabalho, para que ele delimite o tempo de trabalho um pouco mais, assim, ele encarne aquele tempo um pouco mais voltado para essa finalidade do que o tempo que ele tem de lazer, do que o tempo que ele tem para outras coisas. E aí, uma terceira enquete colocou o seguinte, que o dress code, né? Eu acho que foi até do Valor Econômico essas enquetes que eu peguei, acho que anteontem, estava até falando com uma outra colega do núcleo, pesquisadora, e a gente estava falando, tem empresas que não estão falando nada, e tem empresas que estão colocando isso numa política dentro do teletrabalho, estão colocando explicitamente, olha, nós estimulamos, não se preocupe, só não use, por exemplo, biquíni ou roupas de banho durante a live, né? Durante as reuniões. Procure, né? Possa usar uma roupa mais confortável, mas não uma roupa assim que estimule outros pensamentos de quem está te olhando. Enfim, é bem delicado, né? É interessante, quer dizer, mas aí a preocupação, eu ainda não tinha muito estudado essa questão, né? Uhum. A preocupação é porque você está na sua residência e poderia ficar mais casual nesse sentido? Exato, o sentido de conforto, o sentido também de que a formalidade não é mais, a vestimenta formal não é mais um sentido, não corresponde mais a uma identificação de profissionalismo, mas respeita pelo fato de você estar dentro de casa, entendeu? Então, por exemplo, o que a maioria das pessoas entrevistadas lá colocou que quando começou a pandemia, eu ainda sou assim, tá? Quando começou a pandemia, a pessoa tomava um banho, colocava uma roupinha, né? Fazia um ritual para entender que ela ia trabalhar, mesmo dentro de um mesmo espaço onde ela descansa, onde ela vê uma televisão, onde ela está com os filhos. Então, ela tem um ritualzinho, vai lá e coloca.
outras pessoas, depois do começo da pandemia, mudaram tudo isso, inclusive a alta gestão, pedindo para que os trabalhadores usem roupas confortáveis, já que eles estão em casa, que eles usem roupas não, não que não assim imprimam tanta formalidade, porque o que não é mais isso. Estou escutando o quê? Adivinha quem tá aqui, ó? Ah, não. Eu? Oi, olha aí, Não, ó. Oi, eu já tava pegando aqui uma lição aqui. Um negócio que eu tava fazendo de casa. É, Com licença. isso é Ai, home que office. Esse é lindo. meu filho, o Ale. Oi, Ale, Então, que lindo. Então, isso do dress code é interessante. Assim, as políticas que eu fiz para as empresas, Cíntia, nós não mudamos nada, a mesma vestimenta que tinha no trabalho. Então, nós não fizemos nenhuma política específica de dress code para o trabalho. Para o home office. Mas é uma questão a ser discutida e estudada, né? Quem sabe a gente marca aí uma próxima live, que eu vi que a gente já está aqui em cima do horário. Já. A gente marca aí uma próxima live para falar sobre isso, né? Porque Bom. realmente, talvez essa coisa, né? O pessoal até escreveu aqui, a questão, a Luísa tá vendo também. Que fofa. A Da Patrícia já te intimou que a próxima, adorou a ideia que o mês que vem você vai fazer live com ela, nem sabia, olha isso. Tô devendo uma para Patrícia. Esse mês tô com muita aula, com dor nas costas, e aí tô devendo uma para ela. Então, assim, eu acho que são muitas questões. O que eu queria só para a gente fechar aqui e finalizar a nossa live, falar para os amigos que estão aqui assistindo, para todo mundo que está, que a gente tem aquele carinho. Gente, que nem a professora portuguesa falou lá naquela live que eu indiquei para vocês. Vamos falar de emoções, né? Vamos ser gestoras de emoções. Não vamos passar essa pandemia só trabalhando e não dizendo o que está sentindo, não podendo compartilhar. Sabe, eu acho que a gente tem que levar essa ideia para frente, de a gente poder ser gestoras de emoções, poder conversar sobre o que a gente está sentindo, poder falar sobre esse momento, falar sobre esse momento de crise, como a gente está fazendo aqui na live. Pode, num primeiro momento, parecer dolorido, mas depois, no segundo momento, ele é bastante inspirador. Sim. Porque você sente que outras pessoas estão passando pelos mesmos problemas. Não é só você. Então, como a Patrícia falou, vamos nos cuidar, né? Que nem eu falei para vocês, comecei a ter dores nas costas. Olha, tem essa dica aqui, vamos usar um apoio para as costas. Tudo isso vai ajudando. O que nós temos que nos fazer nesse momento é nos apoiar, nos ajudar. Mas a gente não consegue ajudar se as pessoas não falarem o que elas estão precisando. Sim. Né? Se você não falar sobre as suas emoções, não falar do que você está precisando, como é que a gente vai poder ajudar? Então, e a mesma questão para as empresas. Se as empresas não estiverem abertas a fazer escuta ativa, a estar lá, ouvir, ver o que o seu trabalhador está precisando, como é que as empresas vão ajudar, né? Não tem como. Precisa ter realmente esse apoio. Então é isso, pessoal. Por hoje... Obrigada por tudo. Né? Obrigada, Adriana. Obrigada, Luciane Toss chegando aqui no finalzinho. Obrigada. Eu vou deixar, vai estar gravado, né? Aí vamos ter que fazer uma segunda, porque ficou ainda muita coisa para a gente conversar. Eu tinha te feito umas provocações, enviado umas coisas, mas foi... Nem deu para metade da lista, né? Não, a gente falou de saúde mental, que eu acho que é por onde começa. A gente, de uma forma mais... Começando por saúde mental e fazendo aí um contraponto com ergonomia, com luz, com vestimenta, tudo isso vai clareando, a gente vai trazendo para a discussão, já é rico pra caramba. E a próxima live, nós vamos ter que fazer uma próxima vez, mas eu tô achando que a gente está sendo convidada para um congresso semana que vem, viu, Adriana? A gente pode falar lá e depois divulga aqui. Quem sabe a gente pode até estruturar mais os pontos que faltaram e falar, né? E falar lá, e a gente divulga aqui nesse congresso que vai ter de mulheres. Tem mais gente falando de coisas de mulheres aqui, de projetos com mulheres. Nada como a gente falar sobre teletrabalho e mulheres também, né? Que a gente tem umas jornadas aí fantásticas aí. E o seu filho foi um ótimo exemplo. Que olha como ele já está educado para falar em live. Fiquei admirada.
Já tá, ele já sabe. Ele já sabe como Ele quer fazer o falar. canal no YouTube, mas eu falei que por enquanto não. Não, por enquanto não. Muito pequeno, muita coisa para gerenciar nessa pandemia, né? Vamos colocar as nossas metas aí, né? Tá O bom. que dá, o que é possível. E eu termino a live com uma dica. Eu estou fazendo um curso de liderança e motivação da FGV Online. Um curso muito legal, Cíntia. E nesse curso eu amei uma das técnicas que a professora ela era de RH, né? Que ela falou, que é a questão do ovo frito. Ela disse que na vida você tem que separar as coisas. O que está dentro do ovo é a gema. É aquilo que você tem controle e você consegue mudar. A clara é aquilo que você tem controle e não consegue mudar. E o resto do prato é aquilo que você não tem controle e não consegue mudar. E que a gente tem que se concentrar nessa vida só no que está na gema. Aquilo que eu tenho controle e consigo mudar. Eu consigo acabar com a pandemia nesse momento? Não consigo. Não adianta ficar preocupado com notícia, com vacina, com não sei o quê, desesperado. Eu não tenho controle sobre isso e não consigo mudar. Vamos, então, trabalhar com as coisas que a gente tem controle e consegue mudar? Eu consigo mudar a minha forma de trabalhar, a minha cadeira, onde eu estou sentada, melhorar a minha ergonomia? Consigo. Eu consigo ter uma conversa com o meu chefe, falar que as metas estão acima do limite, que a gente precisa repensar essas metas, senão eu vou adoecer, vou ter burnout? Consigo. Então, a gente tem que saber, assim, o que você tem controle e o que você consegue mudar. E é isso que você tem que, nesse momento, se focar. Eu vejo as pessoas, nesse momento da pandemia, muito preocupadas com coisas que elas não têm como mudar. E isso estressa, isso adoece, né? E isso faz com que a gente talvez saia dessa pandemia, né? Tendo conseguido resolver o problema do Covid, mas acabando entrando num momento de surto psicológico, um monte de pessoas, como se fosse uma guerra de verdade. O pessoal volta da guerra do Vietnã, não volta um monte de gente com transtornos mentais, pessoas que não conseguem se recuperar pelo resto da vida. Eu receio que se a gente não cuidar da nossa saúde mental, a gente vai ficar assim, como zumbis pós-guerra, com um monte de transtornos mentais por conta de tudo que a gente está vivenciando, né? Sim. É isso. Tá ótimo. Obrigada, Adriana. Olhando para dentro e despertando sempre. É o que você faz aqui, viu? Obrigada e muita saúde para você. Deus abençoe muito. Que seja a primeira de várias lives que a gente possa fazer juntas aqui. E muito obrigada a todos que ficaram até agora com a gente. Depois compartilhem aí também a gravação que a gente vai deixar no canalzinho do Instagram. Beijão, querido. Eu que agradeço sempre a oportunidade, viu, Cíntia? Obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau.